Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Armac para a discussão dos resultados do quarto trimestre de 2024. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.armac.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Armac, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, porque referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje temos a presença dos senhores Fernando Aragão, CEO da Armac, e Marcos Pinheiro, CFO e diretor de Relações com Investidores da Armac. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Aragão, CEO da Armac. Por favor, Fernando, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da Conferência de Resultados de 2024 da Armac. Primeiro, gostaria de agradecer a todos os colaboradores e clientes da Armac por mais este ano de trabalho juntos e pela confiança depositada em nossa empresa. 2024 foi um ano de crescimento para a companhia, com a adição de mais de 1.000 equipamentos em sua frota e um crescimento de receita de mais de 30%. Este crescimento foi concentrado em contratos de serviços de longo prazo vis-à-vis as locações simples, que neste ano compuseram apenas 23% de nossas receitas. Como discutido em outras oportunidades, o valor dos contratos de longo prazo é a resiliência que nos traz em ambientes econômicos de mais incerteza. Esta resiliência se provou, uma vez que terminamos o ano em posição competitiva favorável, quando consideradas as dificuldades financeiras que outras locadoras de linha amarela estão enfrentando. Por outro lado, a complexidade de execução de contratos de serviços em todo o país e as pressões inerentes ao relacionamento com grandes empresas têm pesado em nossas margens e em nosso consumo de capital de giro. Em suma, estamos satisfeitos com a resiliência, mas insatisfeitos com a rentabilidade. Por conta disso, entramos 2025 focados em recuperar margem EBITDA. Entendemos que nosso modelo de negócio tem capacidade de operar com margens próximas de 50%, e é isso que perseguiremos durante 2025. Estamos executando um plano robusto de redução de custos, aumento de preços e desmobilização de contratos de baixo retorno. Este plano pode trazer alguma volatilidade de curto prazo, pelos custos de saída de contratos e tempo para girar a frota, mas estamos convictos que é o melhor caminho a longo prazo para a companhia, que a manterá resiliente, mas com melhores margens e menos complexidade de execução. Os ajustes táticos esperados para 2025 são muito pequenos quando considerada a trajetória de crescimento da companhia. Reforçamos nosso otimismo com a estratégia e as oportunidades que a baixa penetração e a alta fragmentação de nosso mercado oferecem. Nosso modelo de negócios focado na manutenção nos sustenta como provedor de menor custo do setor, e nossas vantagens competitivas crescem a cada ano.
vamos continuar consolidando o setor através da prestação de um serviço seguro e eficiente para os nossos clientes. Com isso, passo a palavra para nosso CFO, Marcos Pinheiro, para que apresente nossos resultados de 2024. Muito obrigado novamente. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Passando para o próximo slide, apresento a evolução de nossa frota e de nossos investimentos. Encerramos o ano de 24 com mais de 11.200 equipamentos em nossa frota, crescimento de 10,2% em relação ao ano de 2023. Nossa frota encerrou o ano de 24 com uma idade média de 2 anos e meio, e estimamos que seu valor de reposição seja superior a 4 bilhões de reais. Em 2024, investimos 706 milhões de reais, dos quais 614 milhões foram referentes a veículos de suporte, máquinas e equipamentos. Os outros 65 milhões foram destinados à aquisição da Terram. Passando para o próximo slide, lhes apresento um quadro novo. Aqui os senhores observarão a evolução de nossas taxas de utilização, rental rate e produtividade dos ativos. Encerramos 24 com uma taxa de utilização média de 77%, evolução positiva de 1 ponto percentual em relação ao ano de 23. Ao mesmo tempo, conseguimos promover um resultado positivo em nosso rental rate. Em 2024, o rental rate da Armac foi de 6,4%, comparado a 6% de 2023. Consequentemente, a produtividade de 24 cresceu 4,5 pontos percentuais e atingiu 61%, o maior nível desde 2021. Passando para o slide de receitas, em 2024, nossa receita bruta superou 1,9 bilhão de reais, consolidando um crescimento de 30,6% em relação a 2023. Nosso mix de receitas entre operações contínuas e locação simples mudou bastante ao longo de nossa história. Nossas operações contínuas encerraram o ano de 2024 representando cerca de 76% do total de receitas da Armac. Recebemos esse resultado de receitas com muito orgulho e agradecemos a preferência dos mais de 1.000 clientes que trabalharam conosco ao longo de 2024. Em especial, celebramos a manutenção das taxas de renovação contratual em nossas operações contínuas a patamares superiores a 97% desde 2021. Passando para o próximo slide, o EBITDA de locação superou 689 milhões de reais e cresceu 14% ano contra ano. A margem EBITDA foi de 44%, apresentando uma compressão de 4 pontos percentuais explicada pelo mix de receitas com menor participação das locações simples. O lucro líquido caixa foi de 350 milhões de reais em 2024, crescendo 13% frente aos 310 milhões de 2023. Adicionalmente, a geração de caixa operacional da Armac foi de 450 milhões de reais, apresentando uma queda de 8% em relação a 23, principalmente explicada, novamente, pelo mix de receita, com maior participação dos contratos de operação contínuas e a um comportamento um tanto atípico de grandes clientes que, em dezembro de 2024, talvez por estarem preocupados com seus indicadores de alavancagem, tenham empurrado parte dos nossos pagamentos para o início de 2025. Passando para o slide de rentabilidade, apresentamos a evolução de nosso ROIC spread. Encerramos o ano com um ROIC de 18,5% e um custo de dívida de 8,5%. Encerramos 2024 com dívida líquida de 1,7 bilhão de reais e o indicador de alavancagem financeira ao redor de 2,33 vezes o nosso EBITDA dos últimos 12 meses. Administramos uma empresa cujas operações geram mais de 450 milhões de caixa por ano, e a nossa primeira amortização relevante do nosso fluxo de dívida será somente em 2028. Adicionalmente, gostaria de deixar 3 breves mensagens sobre nossas perspectivas para 2025. 1. Este ano será um ano onde privilegiaremos o controle de alavancagem. Exigiremos retornos elevados e novas alocações de capital e operaremos nossa frota com taxa de utilização mais elevada do que no passado recente. 2. Atuaremos de forma ativa na gestão de preço dos nossos contratos.
E 3, estamos muito conscientes de que nossas escolhas, ou seja, controle de alavancagem e gestão de preço, podem trazer algum impacto em nossas receitas no curto prazo. No entanto, temos certeza de que essas decisões são fundamentais para maximizar a criação de valor para os nossos acionistas no longo prazo e posicionar a companhia para continuar crescendo e consolidando o mercado anos à frente. Com esse slide, eu encerro a minha apresentação e vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do André Ferreira, analista sell-side do Bradesco. André, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira, eu queria a visão de vocês de como vocês estão vendo competição no spot e nos contratos de longo prazo. E a segunda é se vocês puderem comentar um pouco das metas dos novos gestores setoriais, como estão sendo as primeiras experiências nesse modelo de gestão. Obrigado. Oi, André. Bom dia, obrigado pela pergunta. Bom, sobre competição, é de fato um ambiente econômico com mais incerteza, mais difícil, principalmente para as empresas menores, por conta de taxa de juros e pressões inflacionárias também. O funding para esses competidores, sem dúvida, nos últimos 12 meses se tornou bem mais desafiador. E aquelas empresas que têm uma base de receita muito concentrada em contratos de curto prazo, elas ficam mais expostas, de maneira que qualquer flutuação de receita, como, por exemplo, aqui ocorreu no final do ano e nesse trimestre, por conta de chuvas muito acima da média, elas têm uma margem de segurança, um colchão de liquidez muito mais apertado para passar por uma flutuação como essa. Então, o que a gente tem observado é um ambiente competitivo favorável para a Armac, que está em boas condições, com boa parte da receita dela contratada, do qual a gente espera se beneficiar, crescendo essa parcela de receita de locação de curto prazo, atendendo clientes que porventura estão ficando até desatendidos por empresas que estão passando por dificuldade. Então, esse é o ambiente competitivo que a gente enxerga. Essas dificuldades são mais acentuadas naqueles players que tinham uma receita muito grande em contratos de curto prazo, mas mesmo players que têm contratos de longo prazo, a gente também tem visto um ambiente de recuo na competição. Sobre os nossos gestores e o novo sistema de incentivo que a gente implantou no ano passado, a gente está muito entusiasmado com o resultado que a gente vai colher no futuro a longo prazo. A companhia está toda segmentada em unidades de negócio, cada unidade de negócio tem o seu P&L, e os gestores estão incentivados de uma maneira muito simples a cumprir seus orçamentos e entregarem resultado com os clientes satisfeitos e sem incidentes de segurança. A gente tem observado uma reação muito positiva da maior parte deles a esse novo modelo de gestão que foi implantado no ano passado. Então, sem dúvida, é algo que vai gerar frutos para a companhia no longo prazo, por muitos anos. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. A nossa próxima pergunta é da Fernanda Recchia, analista sell-side do BTG. Fernanda, por favor, pode prosseguir.
Oi, Fernando, Marcos. Dois pontos aqui do meu lado também. O primeiro, queria explorar um pouquinho o racional do aumento da loja de seminovos, né? Acho que vocês falam um pouco no release, mas se vocês puderem comentar quantas lojas que vocês estão planejando abrir para esse ano de 2025, se vocês teriam algum target aí de receita de seminovos sobre receita total que vocês estão buscando. E eventualmente vocês puderem comentar também, porque dado que vocês estão focados aí no ano de 2025 em right size da estrutura, por que a abertura dessas lojas? Seria legal ver esse primeiro ponto. E o segundo ponto, queria ouvir um pouquinho sobre crescimento orgânico. O que vocês estão vendo aí para o ano de 2025? Se dado o ambiente de demanda um pouco mais devagar, que vocês comentaram na ponta, se a gente deveria ver uma redução do CAPEX ano contra ano. São esses dois pontos. Obrigada. Oi, Fernanda, obrigado pelas perguntas. Eu vou responder as primeiras e depois eu passo para o Marcos aqui comentar um pouco do que a gente espera de CAPEX para o ano. Bom, em relação a seminovos, desde o nosso IPO que a gente começou a desenvolver esse plano de se tornar capaz de girar a frota em categorias onde isso se faça necessário, né, de fato de adicionar para a companhia essa opção de, caso ela precise reciclar a frota ou fazer um downsizing do balanço, ela seja capaz de fazer isso. A gente atua em centenas de equipamentos diferentes, né, de marcas e modelos em relação a tamanhos, né, diferentes. Então, com tantos equipamentos na frota para atender nosso cliente em qualquer situação, é natural que em alguns momentos você precise ajustar o tamanho da frota em uma categoria, né, reduzindo ele para liberar capital para investir em outra categoria. Ou até mesmo em alguma eventual desmobilização contratual, a companhia ter a opcionalidade de vender uma parcela dos ativos, caso ela acredite que vai demorar para alugar ativos daquela categoria. A gente sempre viu isso com muito bons olhos, como uma fortaleza do modelo de negócio que nós não tínhamos no momento do IPO, mas que após o IPO, a escala da companhia, que é única no setor, permitiria criar. Então, já há alguns anos que a gente vem se estruturando, planejando, estudando para achar o modelo certo de expansão nesse negócio que eu não tenho dúvida nenhuma que vai se tornar uma grande fortaleza da companhia e mais uma vantagem competitiva no futuro. Essa capacidade de girar a frota, né? Então, por mais que esse ano seja um ano com desafios de rentabilidade, eu enxergo eles como desafios de curto prazo, como um ajuste tático pontual dentro de uma trajetória de 30 anos da companhia, né, mais especificamente 10 anos aí de crescimento acelerado. Esse momento de incremento de rentabilidade, de aumento de preços, isso é pontual, é passageiro, e de maneira nenhuma a gente abre mão de planos de longo prazo que vão gerar frutos aí por 10, 20 anos por conta desse momento, né? Então, é assim que eu vejo, né? Uma estrutura super importante que a gente está desenvolvendo. Em termos de número de lojas, tamanho que essa estrutura pode ter, naturalmente são temas sensíveis e estratégicos, né? Que eu não abriria nesse momento, mas conforme a gente tiver evoluções nesse negócio, a gente vai comunicar ao mercado adequadamente. Para comentar sobre o CAPEX, eu vou pedir para o Marcos aqui. Bom dia, Fernanda. Obrigado pelas perguntas. Falando um pouco de CAPEX, como o Fernando falou anteriormente, o ano de 25 é um ano de cautela, né? É um ano onde a gente está focado aqui na criação de valor, fazer o right sizing da companhia. E sob essa ótica, eu acho que é importante deixar claro que a gente hoje tem um caso base de um CAPEX para a empresa marginalmente positivo. O que isso quer dizer? A gente faz nossa manutenção, né? Isso acarreta com que a gente invista de forma natural aqui cerca de 90 a 100 milhões de reais ano para manter a nossa frota funcionando e produzindo, né? Adicionalmente, a gente tem uma expectativa de fazer uma reciclagem do capital que a gente tem hoje alocado, ou seja, vender parte da frota ou realocá-la em operações que tragam retornos mais adequados ao nosso custo de capital atual. Com isso dito, sem dar um guidance formal, porque como o Fernando falou agora há pouco,
o tema é sensível e o cenário está se consolidando ainda aqui para 2025, eu acho bastante razoável a gente imaginar que o volume de vendas de ativos que a gente vai ter, ou seja, dos nossos seminovos, ele deva ficar algo como 1,5, 2 vezes o que a gente observou no ano passado. Acho que esse é um cenário base inicial para a gente trabalhar com a visão de 2025 que a gente tem hoje. Mas o resumo da ópera é que para o ano de 25, o CAPEX net da companhia deveria ser marginalmente positivo, tá bom? Tá ótimo, pessoal. Obrigada pelas respostas. A próxima pergunta é do Lucas Esteves, analista sell-side do Santander. Lucas, pode prosseguir, por favor. Obrigado, bom dia. Bom dia, Fernando, Marcos, obrigado pela oportunidade aqui. Eu gostaria de abordar alguns temas, se possível. Primeiro, e bem diretamente, o que a gente pode esperar de nível de estabilidade de margem da operação de consórcios? Em seguida, dado que vocês têm falado e dedicado mais tempo e capital para expandir as operações de seminovos, acho que vale a gente entender um pouco da rentabilidade normalizada. Essa queda de margem que a gente observou período para período, como que vocês distribuiriam a relevância entre aumento dos custos fixos devido a essa expansão e entre uma maior dificuldade no giro das vendas desses ativos? A escala das vendas atual já traz algum tipo de desconforto em relação à demanda ou vocês já acreditam que ainda tem um espaço muito grande para andar? E terceiro, um outro ponto é um pouco sobre esse ajuste não recorrente no valor residual dos componentes sobressalentes. Só entender se esse reconhecimento de alguma forma afeta a política de depreciação dos ativos daqui para frente, ou se foi algo não recorrente e acumulado dos períodos anteriores que não deve se repetir. Obrigado. Ô Lucas, bom dia, obrigado pelas perguntas. Então, vou começar aqui para falar, vou de trás para frente, tá? A sua terceira pergunta foi com relação ao ajuste de valor residual. Acho que é super importante deixar claro, o ajuste que a gente fez nesse quarto trimestre, ele foi único e exclusivamente relacionado a componentes sobressalentes que a gente tem no ativo imobilizado da companhia. Então, aqui eu estou falando de peças, né, no termo leigo aqui, ou implementos. A revisão desse valor residual se deu por entender que a gente deve tratar cada ativo baseado na sua expectativa real de utilização. Então, não parecia fazer muito sentido eu olhar, por exemplo, um garfo ou uma pá, que são submetidos a bastante situações intensas de uso e corrosão ao longo do tempo, desgaste, a vidas úteis, por exemplo, de 5 anos, como a gente tinha feito anteriormente. Então, a gente fez uma análise profunda aqui em alguns itens que ainda assim não são materiais no total de ativos da empresa. Então, só para dar uma relevância, essas peças, se eu puder classificar dessa maneira, elas representam menos do que 5% da base de ativos da companhia, tá? Mas foi um ajuste, sim, de vida útil. É importante a gente ter essa transparência, é importante a gente também ter um número que seja associado com a realidade, tá? Eu não espero que a gente tenha mais ajustes para ser feitos do ponto de vista de correção de vidas úteis de peças, mas isso aqui é uma estimativa que constantemente a gente deve se aprimorar. Se a gente sentir que alguma coisa apareça de novo, acho que é nossa obrigação comunicar isso tempestivamente para vocês e refletir os números na nossa contabilidade, tá? Sua segunda pergunta foi com relação à queda de margem aqui nos seminovos, né? E se a gente estava sofrendo algum tipo de pressão do ponto de vista de preço de vendas, enfim. Acho que a forma mais simples de responder essa pergunta é que a gente tem vendido nesse quarto trimestre equipamentos que são mais novos do que os equipamentos que anteriormente eram vendidos, né? Então, eles ficaram menos tempo depreciando, o que faz com que seus valores residuais, do jeito que eles estão contabilizados no book da companhia, seja mais elevado do que máquinas que têm uma idade média um pouco maior. Do ponto de vista de preço de mercado, a gente não tem sentido nenhuma pressão negativa, não, tá? As nossas lojas estão localizadas, acho que de uma forma bastante eficiente sobre as manchas de demanda dos mercados de seminovos. A gente faz bastante teste de preço aqui, então não teve nada que nos preocupasse até o momento com relação
a execuibilidade do nosso plano de ter essas lojas de seminovos com uma parte integral do nosso modelo de negócios, tá? E a sua primeira pergunta foi com relação aos consórcios, né? Os consórcios são operações um pouquinho diferentes aqui do nosso dia a dia. Eu acho que elas não são representativas para mudar o ponteiro aqui de forma significante. Eu converso com o Fernando, a gente tem olhado esse segmento de atuação como um aprendizado, né? Eu acho que a gente deu um passo adicional para entender formação de parte de uma demanda que anteriormente só podíamos capturar via os nossos contratos de spot. Isso dito, eu não consigo imaginar que a gente tenha upsides muito positivos com relação ao consórcio, tampouco eu consigo te dar uma sensação se a nossa margem de consórcio vai deteriorar de forma relevante. A gente é sócio de 2 operações efetivamente associadas a projetos de movimentação de solo, somos os fornecedores principais de equipamentos exclusivos naquilo que a gente consegue oferecer para esses consórcios. Então, o nosso objetivo aqui foi de uma forma muito transparente. Óbvio, é uma exploração, mas ainda assim conseguindo trazer retornos econômicos, né? Acho que hoje eu não consigo lhe falar, criaremos uma unidade de negócios para participar só de consórcios. Essa não é a realidade da Armac hoje, não. Tá bom? Espero que tenha respondido suas perguntas. Perfeitamente, Marcos. Muito obrigado, Igor. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Rezende, analista sell-side do Itaú. Gabriel, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo espaço aqui, Fernando, Marcos. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao efeito que eu entendo que foi não recorrente por conta das chuvas na devolução de ativos. Queria só entender um pouco mais o detalhe, como que as cláusulas desses contratos se comportam nessa devolução antecipada, no caso, por exemplo, de chuvas. Entendo que vocês já tiveram esse impacto no passado, mas aí foi uma demora para implantar as máquinas e não retomar as máquinas de maneira antecipada, né? Então, enfim, dado que o cliente que retornou a máquina para vocês, queria entender se tem alguma multa que deveria ter incidido ou que vai acabar aparecendo nesses contratos. E aí um outro ponto, o Fernando chegou a comentar no começo sobre a concorrência que está enfrentando dificuldades agora nesse contexto. Queria entender se você tem alguma sensibilidade em relação ao ROIC spread que a concorrência está fazendo, né? Dado que o Darmac chegou nesse patamar de 10 pontos, né? Realmente chama bastante atenção. É, só entender como que vocês veem esse patamar da concorrência e se isso poderia justificar em algum momento o Armac ser até mais agressivo em preço, considerando esse gap que parece bem grande em relação à concorrência de vocês. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Bom, os contratos mais sensíveis à chuva, né? E de fato, em 2025 a gente observou, principalmente no Centro-Oeste e em Minas Gerais, chuvas em algumas regiões 2 vezes maiores que no ano anterior, né? Então, de fato, foi um impacto importante para as locações de curto prazo, né, que são flexíveis. E esses são contratos onde o cliente está buscando justamente isso, essa flexibilidade de poder desmobilizar os equipamentos caso a obra dele interrompa, caso a obra pare. Se o cliente tivesse disposto a se comprometer com uma despesa fixa ali, com o equipamento, muitas vezes ele compraria o equipamento. Então, as locações para infraestrutura, que são locações de curto prazo, são muito sensíveis a esse tipo de fator. E os contratos não têm nenhuma multa relacionada a essa desmobilização antecipada, né? Por isso que a gente fala que são contratos flexíveis, de locações curtas. E é isso que cria a dificuldade de, num contexto de taxas de juros de 2 dígitos, você construir uma empresa de equipamentos apenas com esse tipo de contratos, sem uma base de receita perene, estável. Então, o que os nossos concorrentes enfrentam é o que a gente conhece muito bem, de muitos anos já, que é se começar a chover muito acima da média, os proprietários das obras simplesmente interrompem elas e voltam só quando parar de chover e devolvem todos os equipamentos. Então, isso acontece bastante, não tem nenhuma multa. A maneira como o mercado está organizado é essa, porque o cliente está buscando justamente essa opção nesse tipo de contratos, né?
A gente foi bastante impactado, né? Vocês notaram a composição da receita com só 23% vindo desses tipos de contratos, que são contratos de margem elevada. Então, isso tem um impacto importante dentro do trimestre, sazonal, momentâneo, que muitas vezes a concorrência não consegue absorver e lidar, né? A queda de receita é muito drástica, muito rápido, e com custo de capital em 2 dígitos, isso cria um problema. Um fator que contribui para a Armac hoje em dia, que é mais uma vantagem dela pela escala, é a diversificação regional, né? Então, quando está chovendo no Sudeste, ainda não está chovendo no Nordeste ou no Norte, e a companhia ser capaz de movimentar a frota pelo país é um diferencial que as grandes companhias de rental construíram nos Estados Unidos e na Europa, e que a gente está construindo aqui também, a partir não só das lojas, como das oficinas regionais, essa capacidade de mover grandes quantidades de frota para minimizar a queda de receita nesse período de fim de ano e do primeiro trimestre. Sobre os nossos retornos, a gente entende que eles são retornos satisfatórios para você construir um negócio de equipamentos que é capital intensivo, num país como o Brasil, em que existe uma volatilidade importante das variáveis macroeconômicas. Então, eu não enxergo a Armac como redutora de preços, pelo contrário, né? A gente enxerga que para você assumir todos os riscos inerentes a investir bilhões de reais em ativos fixos no Brasil, você precisa ser muito cauteloso, conservador nos retornos exigidos. Muito obrigado aí pelas perguntas, Gabriel. Obrigado a você pelas respostas, Fernando. Se você puder fazer só um follow-up, a gente notou um patamar de yield mais ou menos flat ali na comparação ano contra ano, dado que vocês abriram tanto a produtividade quanto a utilização nesse trimestre. A gente deveria imaginar um patamar parecido com esse que a gente observou no quarto tri nos próximos trimestres? Como que deveria ser a dinâmica de yield? Tem uma questão de mix e tem uma questão do apples to apples também, né, Fernando? Perfeito, Gabriel. A questão do mix influencia bastante quando você olha o nosso yield de maneira fechada, né? O Marcos está na companhia há poucos meses, mas está num esforço bastante importante de dar mais transparência para o mercado das variáveis que estão por trás do resultado, para contribuir na maneira como o mercado modela os resultados da Armac no futuro. Então, de maneira incremental ao longo do tempo, a gente espera dar mais aberturas para que essa dinâmica de yields entre atividades da companhia fique mais clara e projetável, né? O que a gente espera basicamente é uma dinâmica de preço favorável nas locações de curto prazo, considerando uma dinâmica saudável no preço das máquinas que estão subindo, e também esse ambiente competitivo favorável. Então, a dinâmica de preços satisfatória em contratos de curto prazo e uma iniciativa da companhia de subir preços em contratos de serviços muito intensivos em custos de mão de obra para se adequar à nova realidade de custo de capital. A barra de retorno hoje é outra, né? Então, em ambos os negócios, a gente está com iniciativas e projetos internos de melhoria de preços, mas o reflexo deles no consolidado vai depender do mix entre as duas coisas, mas de maneira incremental aí eu espero que o Marcos dê para vocês cada vez mais abertura. Muito obrigado. Ótimo, obrigado, Fernando. Obrigado, Marcos. Nossa próxima pergunta é do Rogério Araújo, analista sell-side do Bank of America. Rogério, por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia. Bom dia, Fernando, Marcos. Estão me escutando? Te escuto sim, Rogério. Tá cortando, Rogério. Rogério, desculpa, se você puder repetir, ficou cortado aqui. Claro, vamos ver se melhorou. Essa renegociação dos contratos com os clientes, vocês já começaram a renegociar? Como é que está a receptividade deles?
E também saber quais foram as frustrações das premissas iniciais, se foi em custo, em juros, vida útil do ativo, valor residual, enfim, o que fez com que a rentabilidade desses contratos esteja aquém do esperado. Essa é a primeira. Obrigado. Rogério, a gente, na história da companhia, é natural, quando você tem mais de 1.000 clientes, né, a gente está continuamente revisando o resultado das operações e esse tipo de conversa é natural com os clientes, ocorre no dia a dia, né? É claro que, dado a grande mudança na realidade de custo de capital, e outras variáveis macroeconômicas nos últimos meses, é natural que talvez a gente esteja fazendo de maneira mais frequente essas conversas hoje, mas não é nada novo, tá? É bem natural do curso normal dos negócios, empresas fornecedoras e contratantes de serviço discutirem as bases nas quais elas se relacionam. Eu não generalizaria a razão pela qual essas conversas são necessárias. O que todas têm em comum, de fato, é a mudança na régua de retorno real que um contrato de longo prazo precisa entregar, porque, de fato, a taxa de juros real da economia mudou de patamar no Brasil, e ela mudou de patamar ao que tudo indica, por um prazo considerável. Então, a gente, ao invés de esperar que a taxa de juros caia por algum fator e empurrar esses contratos, a gente optou por, de fato, agir proativamente e proteger o valor dos nossos acionistas. Então, assim, eu acho que entre todas as conversas que a gente tem com os clientes, o que todas têm em comum é esse fator da taxa de juros, né? Os nossos ativos são o nosso principal insumo, naturalmente, mas você tem também aí uma depreciação cambial importante que impacta em diversos insumos, então tudo isso está em comum entre todas as conversas. Perfeito, ficou claro, Fernando. Obrigado. A minha segunda pergunta é com relação a aqueles ajustes que foram feitos, uma marcação a mercado, né, das peças. Só entender se foi feita uma marcação on-off, tudo a mercado de uma vez, ou se vocês ajustaram a curva da depreciação. Ô, Rogério, obrigado pela pergunta. Então, só para deixar claro aqui o que a gente fez, a gente pegou todo o nosso todo o volume de peças ou componentes sobressalientes, para ser mais preciso, que estavam registrados no ativo imobilizado da companhia, e baseado numa estimativa mais apurada aqui da sua vida útil individualizada, a gente ajustou os seus valores residuais, tá? De tal sorte que o ajuste que aconteceu no quarto trimestre, ele corrige o valor do saldo de depreciação acumulado ao longo do ano desses componentes, tá? Óbvio que isso aqui é a nossa melhor estimativa da vida útil desses itens sobressalientes. Se isso está conectado ao valor de mercado deles, é um pouco mais difícil, porque a gente não tem preço público para pá de 2 anos de utilização. Mas, de fato, a gente conseguiu fazer a estimativa baseado no desgaste observado nesses componentes, daí então que a gente chegou na vida útil estimada para eles, tá? Em sua grande maioria, para te dar um pouco mais de clareza aqui, eu estou falando que a vida útil predominante nesse grupo de componentes, ela saiu de 5 anos para 2 anos, tá? Óbvio, ali dentro, como eu te disse, a gente fez um trabalho individualizado. Então, a vida útil de um garfo, de uma pá, é diferente da vida útil de uma turbina, de um motor. Então, tudo classificado ainda dentro da mesma natureza contábil aqui de itens sobressalientes, tá bom? Ótimo, obrigado pela ajuda, senhores. Bom dia. Obrigado, Rogério. A nossa próxima pergunta é do João Pedro, da Morgan Stanley, e ela veio por escrito. Bom dia, pessoal. Do nosso lado, seriam 2 perguntas. A primeira seria relacionada a essa estratégia que vocês anunciaram de foco na gestão de preços para 2025. É algo que estamos vendo em outros players da indústria também. Seria interessante saber como essa estratégia tem performado no primeiro TRI de 2025.
qual a proporção de venda desses ativos versus realocação e como está a demanda para esses ativos. A segunda pergunta, também relacionada com a primeira, seria entender um pouco o que podemos esperar para 2025 em relação a CAPEX e crescimento. Seria correto pensar que, dado essa estratégia de foco nos preços, podemos esperar uma queda no CAPEX orgânico de 2025, mas com recuperação de margens? Oi, João. Obrigado pelas suas perguntas. Bom, sobre essas conversas, que, como eu disse, são naturais entre empresas contratantes e as contratadas, de equilíbrio das bases contratuais para algo que seja justo para ambas as partes e condizente com o custo de capital atual do Brasil. Essas conversas estão acontecendo de maneira natural, fluida, de maneira transparente e justa, como a companhia sempre foi com os seus clientes, entendendo os pontos de vista e limitações de ambos os lados, e a gente acredita, sim, que ao longo de 2025, não especificamente no primeiro trimestre, mas ao longo de 2025, a gente vai ter sucesso em ter preços reajustados na maior parte dos nossos contratos, tá? As desmobilizações tendem a ser a minoria dessas conversas, que ocorrem apenas em situações onde esse equilíbrio justo para as partes não é obtido, que são muito raras, considerando a escala que a companhia tem, ela é o provedor de menor custo, mesmo quando comparada com players regionais de pequeno porte, até informais. A companhia tem muita confiança que ela é o fornecedor de menor custo na indústria. Então, na maior parte das ocasiões, a gente consegue chegar a contento no ajuste que for necessário. Onde esse ajuste não é possível, a companhia tem essas duas opções: direcionar os ativos para suas lojas de seminovos e rapidamente transformar eles em capital a ser reinvestido no negócio, ou realugar esses ativos. E aí isso depende muito de quais tipos de ativos nós estamos falando e como está a demanda, principalmente em locações de curto prazo, por esses ativos naquele momento, entre todas as regionais onde nós estamos atuando, né? Então, não tem uma regra, eu não tenho um percentual pronto para te oferecer, para dar essa resposta. Depende muito do tipo de contrato, do tipo de ativo. O que é importante é que a companhia, o fundamento dela sempre foi esse, né? Investir em ativos que sejam multidisciplinares, que possam ser usados em diversos segmentos da economia: infraestrutura, papel e celulose, agronegócio, mineração, entre vários outros segmentos onde a gente atua, né? Nossas unidades de negócio, elas são complementares entre si nesse sentido, né? A própria Terram é uma grande fonte de demanda para ativos mais antigos, que porventura sejam desmobilizados. Então, esse é o fundamento, essa é a fortaleza da companhia. Se vai ser vendido ou alugado, é difícil precisar nesse momento, né? O ano acabou de começar, mas a gente tem muita confiança na nossa capacidade de fazer esse giro da frota, que não é realidade para empresas nichadas, né, que existem no nosso setor. Eu acho que é isso, né, João? Não sei se respondi todas as suas perguntas. Muito obrigada, senhor Fernando. Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta é do João Ramiro, analista sell-side da XP, e veio por escrito. Bom dia, Fernando e Marcos. Do meu lado, tenho perguntas. A primeira é: segmento de locação simples foi bem impactado pelas chuvas mais intensas no quarto trimestre. Dito isso, vocês podem dar uma cor de como está a performance desse segmento nesse começo de ano? Por último, existe um mix que julga um ideal entre locação simples e operações contínuas nesse cenário de taxa de juros mais alto? E qual o nível de ROIC que esperam com isso? Obrigada. João, obrigado pela pergunta. Bom, de fato, choveu muito, isso é bom para o país, mas esse nosso negócio sofre um pouquinho, e choveu bastante no fim do ano e em janeiro e fevereiro também, em diversas regiões do país.
Então, janeiro e fevereiro foram meses de ainda receita pressionada por conta desse fator nessa unidade de negócios nossa que aluga máquinas para infraestrutura. Mas a gente já enxergou em março uma recuperação importante, com uma alta demanda e muitos projetos iniciando mesmo durante o mês de março. Então, a gente entende que a normalização aí do caminho de crescimento dessa unidade de negócio já aconteceu ao longo do mês de março. Então, o primeiro TRI consolidado ainda muito impactado por um janeiro e um fevereiro fracos, por conta de chuvas nessa unidade, mas março já regular e a gente espera abril, maio, junho bastante acima. Essa unidade de negócio, como a companhia conquistou muitos contratos, ela conquistou a confiança das maiores empresas do Brasil em serviços críticos importantes nos últimos 2 anos. E o percentual de receita vinda desses clientes cresceu bastante. No histórico nosso, no passado, a gente sempre operou entre meio a meio contratos de longo prazo e locações curtas, no máximo 60% contratos de longo prazo, 40% locações curtas, que é um mix que te oferece o melhor dos dois mundos, que é uma resiliência de receita ainda muito importante, por essa base ali de 60% de contratos longos, mas uma margem relevante dessas locações para clientes menores por prazos curtos, né? Então, no passado a gente já operou nesse 60-40 ou meio a meio. Isso não quer dizer que no curto prazo a companhia vai voltar a esse mix, mas hoje a gente tem um volume de contratos relevante o suficiente para a gente se permitir ser mais agressivo em locações curtas, incrementalmente, né? Sem nenhuma mudança súbita, mas marginalmente crescer um pouquinho mais em locações curtas nos próximos 2 anos aí, dado a base relevante que a gente já construiu de contratos longos. E o impacto disso no ROIC tende a ser favorável, né, dado a maior margem que a gente pode obter desses contratos, né. É sempre um trade-off entre um retorno que tende a ser maior, mas que não está contratado por um prazo longo de tempo, então você está muito mais suscetível a variações de mercado. E a gente tem que equilibrar bem esse trade-off, né. Uma companhia 100% de locações curtas, como algumas empresas criaram no Brasil pós o nosso IPO, ela pode ter retornos super interessantes, até alguma coisa dar errado, e aí quando alguma coisa der errado, elas somem. Então, equilibrar esses fatores é super importante, né? Eu acho que o ROIC tende a melhorar se a gente aumentar o mix de locações curtas, mas a gente tem que ser cauteloso ao fazer isso, não esquecendo de que essa base robusta de receita contratada é o que permite a gente, num país de taxa de juros de 2 dígitos, operar esse negócio capital intensivo, né? E fazer essas locações curtas. Então, espero ter respondido aí, João. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Fernando, senhor Marcos. A videoconferência de resultados referente ao 4º trimestre de 2024 da ACMAC está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham todos um bom dia. Obrigado a todos, bom dia.